Oi, pessoal! Eu sou Vanessa Bober, eu sou terapeuta ocupacional, consultora de amamentação há mais de 10 anos, educadora perinatal e sou idealizadora desse canal que é do útero ao quintal, que fala exatamente dessa fase, desse universo do desenvolvimento humano que vai desde a gente planejar e sonhar com o bebê até os primeiros anos de vida da criança, em que ela apresenta aí os primeiros traços de independência psíquica. Tá passando por essa fase, se interessa pelo esse tema, é profissional da área, já se inscreve no canal. Toda semana a gente está postando um tema muito bacana sobre esse grande universo e já deixa aí as dicas de outros assuntos, de outros temas sobre perinatalidade, parentalidade e infâncias, que a gente vai aí acolher e vai ajudar a gente a fazer o nosso repertório de conteúdo, em que eu estou muito feliz de fazer, muito feliz de compartilhar com vocês. E esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre amamentação, que assim, adoro falar, se eu pudesse falar, é um vídeo aí de 30 minutos sobre amamentação, mas hoje eu queria muito compartilhar, até porque nas consultorias de amamentação, isso são algumas experiências que eu acabo trocando com as mães e recebo muito, que é sobre o que não nos dizem da amamentação. Então, o título do vídeo é isso. O que não te contaram sobre a amamentação? Existem muitos tabus, muitos mitos, muitas experiências que às vezes é de outra pessoa, em que a pessoa repassa pra gente como uma verdade absoluta, e quando é nossa experiência, ela sempre vai ser subjetiva, ela sempre vai ser atravessada pela nossa cultura, pela nossa formação orgânica e psíquica, pela formação e constituição desse sujeitinho que está aprendendo a mamar. Então, ele é um oceano, né? Ele é um grande oceano e que não rola a gente colocar ele dentro de um aquário como se a gente pudesse enquadrar. Então, ficou interessada? Fica comigo até o final, curte o vídeo, que eu vou falar aqui, ó, o que não te contaram sobre a amamentação e que se você não amamentou ainda, eu vou te contar. E se você já amamentou, veja se você concorda comigo e se é isso mesmo. Bom, a primeira coisa, eu até fiz uma colinha aqui pra não deixar passar. Então, o que eu vejo nas experiências que eu tenho do cuidado com as mães, das minhas consultorias de amamentação? A primeira coisa amamentar ele não é instintivo. O bebê, ele até sabe sugar. O bebê é impressionante, você coloca qualquer coisa na boca dele, ele suga a roupa, ele tem um reflexo de sucção e de busca. Mas o bebê não sabe mamar certo, com a boca adequada, e muito menos a gente nasce, vê o bebê e fala assim, nossa, agora eu já sei o que fazer. Como toda atividade humana, como todo ato humano, e a amamentação é um deles, amamentar é uma ação aprendida. A gente aprende a amamentar aquele bebê. Então, não é uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu fiz consultorias de mãe de 2, 3, já fiz consultoria de mãe do 4º filho, porque para cada bebê a gente tem essa relação de ensinar e de aprender a amamentar um bebê diferente, porque o nosso corpo muda e o bebê também muda, né? A segunda coisa que não te falaram, ensinar um bebê a amamentar depende do bebê. Qual é a idade que esse bebê nasceu? Esse bebê nasceu prematuro ou ele nasceu lá de 41 semanas mais 3, aqueles bebêzões grandes, né, que é de manusear assim, fala, nossa, mas que bebê grande, é um bebê de mais tempo gestacional, como que é a sucção, como que é a estrutura oral desse bebê, ele consegue abocanhar muito, ele tem uma boquinha pequenininha, é um bebê que dorme muito, é um bebê que tem muita necessidade de sucção. Então, veja, tudo isso de como eu vou apresentar o meu seio, conseguir posicionar e conseguir ensinar o bebê a fazer uma pega correta para ele fazer uma sucção eficiente, depende das informações que eu tenho, depende da minha consciência corporal que eu vou desenvolver, mas depende de um bebê. O bebê, ele é ativo no processo. Um bebê, ele não é uma tábua rasa, uma folha em branca que a gente desenha. Ele tem já alguns movimentos que nos exigem determinadas respostas e que a gente acaba se adaptando e se adequando de acordo com o bebê. Terceira coisa que podem não ter te contado. Se machucou, ou se o bebê não está pegando certo, ou se o bebê não ganhou peso, qualquer questão sobre a amamentação que não está muito legal, você não fez nada de errado. Porque é muito comum as mães me procurarem
as pessoas que amamentam me procuraram e falaram assim, tá machucado, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, tá machucado, o bebê não ganhou peso, eu não sei o que eu fiz de errado. Então, veja, as primeiras semanas, ele é um processo de aprendizagem. Por mais que eu esteja investindo, não, eu já sei fazer a pega correta, eu me informei, vou procurar, existe um bebê que às vezes, naquele momento que ele pegou errado, ele machucou. Existe um bebê ali que, tem bebê, por exemplo, que mama ali 15 minutos e fica bem, ganha peso bem, mas tem bebê que às vezes a gente precisa estimular que ele mame um pouquinho mais ou adequar a pega dele para que seja mais efetivo, mesmo que os sinais pareçam que tá tudo bem. Então isso não tem a ver com uma culpa, devo ter feito uma coisa errada, ou não devo ter me organizado direito, ou não devo ter estudado muito. Mas todo o processo de aprendizagem, a gente não acontece de uma maneira linear, né? Sem nenhuma intercorrência. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente tomba. E tá tudo bem. Não é o que eu fiz de errado, mas é uma relação que eu vou tentando, e vou acertando, e vou ajustando. Então, fica tranquila, tira essa culpa. A gente não fez nada de errado, a gente só tá aprendendo mesmo. A quarta coisa que eu acho muito importante, na verdade, essa frase eu ouvi de uma mãe, que ela falou assim pra mim, Vanessa, o grande problema na amamentação é que ele tá junto com o puerpério. Então, a amamentação, gente, ele sempre vai vir com o pós-parto imediato. Então, veja, o puerpério, ele é um grande portal que a gente passou, seja a gente tendo um parto, seja esse bebê chegando pra gente num formato de adoção, a gente vai passar por essa fase de elaboração desse novo papel que eu ocupo e dessa nova relação que eu tenho, que é aprender sobre um bebê, mas aprender sobre mim mesma. Isso já é um super babado, né? E para quem passou pelo processo gestacional e de parto, a gente tem aí a recuperação fisiológica, a gente tem questões orgânicas que acontecem, se fez uma cesárea se recuperando. Então, olha o tanto, eu podia fazer um checklist imenso de tanto de coisa que acontece aí num pós-parto, num puerpério imediato. E junto com isso, eu tenho que aprender algo que eu posso nunca ter feito na vida, e se eu fiz, o meu bebê não fez. Então isso nos coloca em um outro desafio, e a gente precisa acolher muito essa fase, ser muito generosa pela gente mesmo, e a rede de apoio estar atenta a isso, porque isso pode ser aí um desencadeador de outros sofrimentos. A gente precisa de acolhimento e compreensão nessa fase. É um babado, né? A outra coisa que eu adoro, a gente tem tempo. Então, veja, o seu bebê, ele precisa estar bem avaliado, e você ter uma equipe aí que você confie, que diga para você que os sinais clínicos de desenvolvimento do seu bebê tá tudo bem. Mas a gente pode ir ajustando a amamentação devagar, no ritmo do bebê, no nosso ritmo, diminuindo sim desconfortos e dor dentro das nossas possibilidades. Porque diferente de um parto, por exemplo, que é assim, ó, o bebê vai nascer, é aquilo, eu não posso esperar dali uma semana. A amamentação eu posso, né? Eu posso ir ajustando cada dia um pouquinho. Hoje não foi legal, eu não consegui, amanhã eu tento de novo, depois de amanhã eu tento de novo. Eu tive várias consultorias que, por motivos diversos, nas primeiras semanas as mães não conseguiram ali se organizar para uma consultoria, ou não conseguiram olhar para a amamentação, porque muita coisa pode acontecer, mas que depois chamaram a consultoria e devagarzinho a gente foi ajustando e criando a amamentação possível, e ficou tudo certo, né? Então, claro que quanto mais cedo a gente pode evitar algumas coisas que poderiam ser prevenidas. Mas se não deu naquele momento, dá pra gente chamar, depois a gente tem tempo, a gente pode ir ajustando de acordo com a necessidade. E a última coisa que eu gostaria de falar é que a amamentação de sucesso não é sinônimo de amamentação exclusiva. A amamentação de sucesso é aquela que perpassa o desejo materno e aquela que corresponde às necessidades maternas e do bebê. Então, eu já fiz várias consultorias em que o objetivo da mãe não era amamentação exclusiva, mas aí em algum momento ela fez acreditar que era exclusiva ou era nada, né? Como se a gente não tivesse um leque de oportunidades no meio. Já tive situações também que a mãe gostaria muito de exclusiva, mas naquele momento não foi viável, não foi possível. Houve uma complementação, ora com leite materno, ora com fórmula, e depois ela foi caminhando para a amamentação exclusiva, ou algumas que nunca chegaram. O que é importante nesse último tópico? De que a amamentação ideal e de sucesso é aquela que é possível, que a gente se sente bem, que a gente se sente contente e que o nosso bebê está bem. E que daí a gente para de colocar
metas que são externas e começa a olhar muito para a nossa relação. E que muitas vezes pode ser sim exclusiva, e se for exclusiva a gente pode trabalhar, ela é possível em grande maioria dos casos, mas que a gente não pode se apegar à única forma de amamentar, como se só isso me dissesse que eu realmente consegui amamentar plenamente, né? Então é isso. Espero que vocês tenham ficado até o final, espero que vocês tenham curtido. Gostaria muito de ver nos comentários como que foi o processo de amamentação para vocês, o que vocês passaram na amamentação e que não te contaram antes de você engravidar ou antes do seu bebê chegar. E pra gente também compartilhar e enriquecer a experiência. Gostou? Curte o vídeo, compartilha com alguém que tá esperando um bebê ou alguém que seja do universo da perinatalidade e se inscreve no canal que toda semana a gente tá junto aí compartilhando um tema. Muito obrigada e até a próxima!